nós vamos falar, né, um tema que é confiança em Deus. E esses momentos, né, que nós temos passado de pandemia, e não só a pandemia, mas a nossa vida como um todo, ela passa por muitas lutas, muitas dificuldades, mas a nossa confiança em Deus, ela precisa ser dia a dia fortalecida na leitura da palavra, na oração, no testemunho e na comunhão com os irmãos. Gostaria de ler com os irmãos, então, o Salmo de número 115. É nesse salmo que nós vamos percorrer agora à noite e sermos edificados pela palavra de Deus. Vamos antes ter uma palavra de oração? Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos, Pai, que a nossa confiança em Ti seja fortalecida, seja solidificada, Senhor. Porque nós confiamos no Senhor como Deus da nossa vida. Nós cremos no Senhor como aquele que pode todas as coisas. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos fale aqui nessa noite através desse salmo. E que nós possamos sair daqui, Deus, edificados pela Tua palavra. Pois é no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Então o Salmo 115 diz o seguinte: honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Irmãos, esse salmo, a gente observa que ele começa, com glória a Deus, logo no primeiro versículo, mas ao Teu nome da glória. E encerra, no versículo 18, dizendo o seguinte: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Por aí nós observamos que é um salmo de louvor. É um salmo de louvor ao nosso Deus. E para que não haja nenhuma dúvida, logo no primeiro versículo ele diz: não a nós, Senhor, não a nós.
mas ao teu nome da glória. Essa ênfase, irmãos, é exatamente para mostrar que nem o povo de Deus, nem individualmente, nem coletivamente, merece glória nenhuma. Apenas o nosso Deus, apenas o nosso Senhor, apenas o Criador do universo, o Criador das nossas vidas, só Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Não nos esqueçamos nunca disso. Ninguém merece glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Ele merece toda honra, toda glória e todo o louvor. Esse salmo ele foi escrito provavelmente na Babilônia, né? Já o povo quase saindo da Babilônia. E o salmista então escreve esse salmo. Provavelmente, né, como diz o Salmo 37, provavelmente eles estavam ali na beira do rio, chorando, lembrando da terra deles, né, com seus instrumentos ali pendurados, e aquelas pessoas usando palavras, né, de humilhação em cima deles, mas eles com certeza sabiam em quem eles confiavam. Mesmo diante da humilhação, se porventura você passou ou vai passar, lembre-se disso, a sua confiança em Deus, ela não pode, de maneira alguma, ser abalada. Os nossos irmãos estavam ali na Babilônia, estavam sendo humilhados, estavam sendo escravizados, estavam, muitas vezes, sendo chicoteados, mas eles conheciam o seu Deus. E a gente pode, assim, se lembrar de algumas coisas que a gente passa aqui mesmo, né? No nosso meio, no nosso trabalho, na nossa cidade. É onde a gente está. De vez em quando as pessoas olham para a gente, vê a gente às vezes passando por uma dificuldade, né? Porque todos nós somos humanos, propensos a passar por situações adversas. E aí essas pessoas chegam para nós e questionam. Mas por que você está passando por isso? Onde está o seu Deus? Você não é um servo de Deus? Você não é uma serva de Deus? Mas a nossa confiança em Deus, ela precisa germinar nessa hora. E dizer como o salmista disse: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender onde está o nosso Deus, mesmo quando passamos por dificuldades. Nós precisamos entender que o nosso Deus continua atuando na nossa vida, atuando nos bastidores. Nós precisamos entender que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós, como cristãos, precisamos entender que passamos por lutas, que passamos por dificuldades, mas o nosso Deus, o Deus que fez você, o Deus que fez a mim, Ele continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Nada foge à sua direção, aos seus olhos. Nada foge aos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. E isso precisa, dia a dia, ser afirmado e confirmado no nosso coração. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus está no comando da nossa vida. O nosso Deus que nos criou, que nos deu vida, é Ele
que pode todas as coisas. Num piscar de olhos, Ele pode mudar toda uma situação. Talvez você está passando por uma dificuldade hoje. Lembre-se, Deus está no comando da sua vida. E Ele vai, no momento próprio, te livrar, te abençoar, te fortalecer. Não se esqueça, Deus não se esqueceu de você. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada, escreveu o salmista. E aí ele diz para aquelas pessoas que estavam humilhando eles, caçoando deles, ele diz: prata e ouro são os ídolos de vocês, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Irmãos, isso aqui mostra claramente para aquelas pessoas que tinham seus ídolos, né? Todos os povos em volta de Israel, que era o povo de Deus, tinham seus ídolos. E esses ídolos, eles eram esculpidos em madeira, em prata, em ouro, seja lá o que for, mas eles eram esculpidos por homens. E aí o salmista questiona isso. Olha, o nosso Deus está no céu, e Ele faz o que Ele quer. Agora o seu Deus, Ele está sendo feito pelas suas mãos. Eles estão sendo feitos por vocês. Que Deus é esse? O que Ele pode fazer? Ele tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem os pés, mas não andam. Qual o poder que esse Deus pode ter? Se Ele é fabricado por vocês, homens. Qual o poder? Como eles podem livrar vocês? E ele continua: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Irmão, isso é muito forte. Tornem-se semelhantes a eles. Eles têm vida? Não têm vida. Eles não têm vida. Então vocês que fabricaram esses deuses, esses ídolos, vocês vão se tornar como eles. Pessoas mortas, pessoas que não têm vontade, que não conseguem fazer nada, que estão mortos dos seus delitos e nos seus pecados. Estão mortos. Vocês precisam conhecer o verdadeiro Deus. Vocês precisam conhecer o Deus de Israel. O Deus que salva. O Deus que não está morto. O Deus que está vivo, agindo dia a dia na vida de cada um de nós. Essas pessoas precisam ser despertadas. Elas precisam conhecer a Jesus. O Deus vivo. O Deus verdadeiro. O Deus que se preocupa com cada um de nós. O Deus que olha para a nossa pequenez. E que no momento certo nos dá o livramento. Essas pessoas que estão mortas, que fabricam esses ídolos, elas precisam conhecer o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o nosso Deus. Irmãos, mas o salmista continua. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Mais uma vez demonstra aqui que Deus não é um Deus que está fixo no local, mas é um Deus que age, um guerreiro, um que olha pela nossa situação. Confia no Senhor Israel, Ele é o seu amparo, Ele
é o seu escudo. O nosso Deus guerreia por nós, irmãos. O nosso Deus guerreia por nós. Mesmo muitas vezes nós não vemos, mesmo muitas vezes nós não percebemos, mas saiba disso. Deus guerreia por nós, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Creia nisso, irmão. Creia que Deus é o nosso amparo e o nosso escudo. Confie nesse Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãos, Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele se alegra em nos abençoar. Ele quer ver seus filhos alegres, felizes. Ele quer trazer bênçãos para as nossas vidas. E o salmista continua: abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Não importa o seu tamanho. Não importa o seu tamanho. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida. Deus quer trazer bênção sobre você. Deus quer trazer confiança ao seu coração. Deus quer aumentar a sua fé. Irmãos, é necessário que nós busquemos este Deus, que nós nos aproximemos desse Deus. Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não podemos parar. Desde quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não pode parar. Você tem que prosseguir na caminhada. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, e caminhar firme, confiante de que Deus está com você. Não se esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, é muito maravilhoso, irmãos, sermos benditos do Senhor. Esse Deus tão poderoso. Esse Deus que criou o universo. Esse Deus que tinha tantas coisas para fazer, que resolveu olhar para mim, resolveu olhar para você com um olhar de misericórdia e te escolher e te levar para o céu. Irmãos, nós não podemos perder o céu de vista, não podemos perder as promessas de Deus, do nosso Deus de vista. Ele foi, mas um dia Ele vai voltar. Ele prometeu isso na sua palavra. E o que Ele promete, Ele cumpre. Saiba disso, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E Ele quer salvar você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você também tenha a paz que só Ele pode dar. Ele quer que você beba da água da vida, que é Ele próprio. Ele quer que você o siga, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida.
O que está te impedindo de servir a esse Deus maravilhoso? O que está te impedindo? Sua vida está sem direção. Ele é o caminho. Sua vida está sem paz. Ele é a paz. Você está com fome. Ele é o pão da vida. Você está com sede. Ele é a água. A água que sacia a nossa sede. Deus nos criou para a sua própria glória. Talvez você não entendeu isso ainda. Mas nós fomos criados para a glória de Deus. E muitas vezes você está perdido. Você não sabe para onde ir. Porque você não entendeu isso ainda. Que você foi criado para a glória de Deus. Glorifique a Deus com a sua vida. Glorifique a Deus com as suas atitudes. Glorifique a Deus com o seu trabalho. Glorifique a Deus com a sua diversão. Glorifique a Deus com a sua família. Glorifique a Deus. Foi para isso que você foi criado. Versículo 15 até o 18 diz: Sede benditos do Senhor, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus quer que você seja um bem-aventurado, um bendito. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de louvar ao Senhor. Temos que louvar ao Senhor enquanto estamos vivos. É o que diz aqui, os mortos, eles não louvam ao Senhor. E aqui, novamente, volta aqui aos ídolos. Os ídolos que estão mortos, eles não conseguem louvar ao Senhor. E aqueles que os fazem também não conseguem, porque confiam em madeira, em prata, em ouro. Nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos, talvez você não tenha entendido nada do que foi falado aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Busque o Senhor, se aproxime dEle, leia a palavra de Deus, ore. Deus quer abençoar a sua vida. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Deus quer te abençoar. Deus quer ser o seu Deus. Receba Ele na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Ele agora. Jesus quer te abençoar. Jesus quer te salvar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, dia a dia, confiar cada vez mais nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que não se esquece de nós, em momento algum. Que Deus abençoe a sua vida, irmão, e possa fortalecê-lo dia a dia. Confie no Senhor, glorifique o seu nome.